a ideia dessa entrevista, ela vai compor uma série de outras entrevistas que a gente está fazendo com outros ex-alunos da universidade durante o período militar, porque estamos nos 60 anos do golpe militar, né? E nós iríamos fazer uma exposição aqui durante o mês de maio, só que por causa da enchente não foi possível, mas a gente vai fazer um documento, como se fosse um livro, um e-book, aonde vai estar lá todo o material de pesquisa que a gente realizou durante esse período. Então, a nossa intenção, na verdade, assim, não tem nenhuma pretensão muito grande. Nós gostaríamos de saber a sua perspectiva como uma ativista política, um ator político protagonista da época, como militante do movimento, como estudante da universidade, né? Como foi para você esse período, assim, desse período que você entrou na universidade, da ditadura militar, até chegar, por exemplo, no Tição, assim? Tá. E tem uma história, só para te dar o recheio, eu acho que não vai aparecer, né? Eu sou criada por uma família branca, né? E, e o dono da casa, ou seja, como se chamava antigamente, pai de criação, era militar. Eu estou te dando um flash, assim, só para tu ter mais um resumo. E adivinha de quem ele é amigo? Dos ditadores da época, né? Então, Costa e Silva, que morava na rua Santa Terezinha, Médici também trilhou por essa rua, e por aí vai, né? Então, eu estou num ambiente militar, só te preparando assim, aí tu aproveita uma coisa. E eu estou entrando em 1969 na URGS, lá no campus da Filô ali, que era mais conhecido como local da Filô, né? Então, só um briefing, assim, para te situar a minha história. Filha de uma empregada, né, empregada da casa. Quando eu venho para Santa Terezinha, eu tenho 4 aninhos. E aí, na Santa Terezinha, eu vou crescendo até fazer o vestibular, começando na Filô, e vai ser, acho que, uma das primeiras turmas, imagino eu, não tenho mais certeza, a ocupar esse espaço, né? Tem a mudança. E é a efervescência da ditadura, né? Invadindo a URGS, a gente indo para baixo da mesa do bar do Antônio, lá atrás. A gente se escondendo até passar para cá, e a coisa meio que acalma, porque era um outro ambiente e tal, mas a luta continuava. Então, é assim, eu resolvi te dar essa introdução, né? Embora eu acho que tu foi lá, pesquisou tudo, já sabe. Imagina. Mas é interessante fixar o tempo e o tempo da proximidade com essa faculdade, né? É só entrar na Jacinta, eu já estou aqui. Sim. Eu vinha caminhando, me lembrando, os trajetos saíam correndo, e era um outro comportamento também das gurias jovens, né? A gente vinha correndo na rua, negócio que hoje tem outro comportamento das gurias de hoje. Tá certo. Maravilha. E o que você carrega na tua memória daquela época, assim, quando você entrou na universidade aqui e tal? O que tu guarda, assim, para ti, assim, que tu possa compartilhar conosco, assim? Dessa questão de como era o ambiente, o seu interesse pelo jornalismo e até chegar no Tição, né? Qual era a perspectiva que vocês tinham ali ao entrar nessa universidade? Na verdade, assim, a universidade foi tudo para mim, no sentido de romper um padrão, não é? De uma jovem mulher negra, passando de primeira no vestibular, criada por uma família só de meninos, de rapazes, né? Porque eles tinham uma diferença de 10, 15, outros mais velhos, eram 5 rapazes. Uma família branca, altamente burguesa, em que o pai de criação era amigo, é um negócio muito doido, amigo dos que foram os ditadores, né? Que derrubaram o Jango, assumiram o país
E eu estou dentro desse ambiente. Só que tem uma coisa que, à medida que eu vou falando, né, porque primeiro eu não gostava muito de falar, porque eu acho que eu tenho que fazer esse papel, né, de entrevistar, não ser entrevistado. Mas é muito interessante que a criação dentro de numa casa, em que o dono da casa é amigo, é um general do Exército, foi comandante do Colégio Militar, que era a escola de cadetes antes, com os filhos, 5 rapazes, homens, só um que era médico, já faleceu, que era o mais revolucionário, tanto que ele teve que fugir de Porto Alegre, se esconder em Nonoai, era médico. E eu estou nesse ambiente, crescendo dentro desse ambiente, e resolvo, né, assim, ser jornalista. Eu devorava os jornais daquela casa, Revista Manchete, Cruzeiro, Correio do Povo, Folha da Tarde, depois, bem mais tarde, Folha da Manhã e Última Hora, antes da Zero. É nesse ambiente que eu sou criada, com uma biblioteca. Eu lembro direitinho que eu descia, todo mundo, hora de dormir, tinha hora de dormir, né? Mesmo sendo jovem, já tinha passado da adolescência, já estava na universidade, mas tinha um horário, todo mundo tinha que ir dormir em torno de 22 horas. Aí subia e deixava todo mundo, os velhos, dormir. Eu descia e atacava a biblioteca do General Floriano de Oliveira Faria e ia devorando os livros, né? E aí é que vem a história de ser jornalista. Quando eu decidi que eu seria jornalista, a família, o General e a sua esposa, Dona Ceci, não, é profissão de homem. Eu tinha que ser professora, que era muito comum na época, lá na final da década de 60, porque eu entro em 69, na rua tinha uma menina que era negra, que tinha sido criada também por uma família branca e que era professora. Então eu tinha que ser igual a Terezinha. Aí a Deise se rebelou e disse, eu quero ser jornalista. E quando eu passei na URGS, e tinha uma prova específica, eu me encontro hoje ainda com uma colega que também é a Gisele Spelé, que assim, e aí vem a prova específica, eu passo uma boa colocação, etc, etc. Aí o pessoal se rendeu. Então, esse prédio é muito significativo para mim, eu me emociono, sabe? Porque eu saio de lá, não, foi assim, eu acho que só o primeiro semestre. A nossa turma é uma das primeiras a ocupar aqui, do jornalismo, né? Em plena ditadura. É uma historinha bonitinha. E me conta então sobre essa história do Tição aí, como é que tu fez para fazer o Tição morando na casa do General? Então, o Tição, ele começa, nós estamos em 78, 79, tá? Então a gente começa a pensar um grupo de jornalistas, jovens jornalistas, etc. e tal. Nós vamos criar uma empresa, seremos donos de uma empresa para fazer os sonhos de jovens, né? A gente tinha um amigo que partiu dessa para uma outra, que dizem que é melhor, né? Já morreu. O Jorge Freitas dizia, nós vamos concorrer com Maurício Sirotsky. Sonhar é permitido, né? Claro. Ter desejos também. E é aí que começa a história de nós chamarmos os jornalistas que nós conhecíamos. Jones Lopes é um, a Janice é outra, e vários. E tinha também gente que não era jornalista. Ademar Vargas de Freitas, deixa eu ver, José Walter Castro Alves, foi meu colega de 0 hora. Quando eu chegasse a conhecer, lembras do Roxo?
Sim. Roxo é meu irmão de sangue. Teu irmão de sangue. Sim, é o mais velho. Roxo. Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, carnavalesco, escreveu na Zero, aquelas Sim. histórias. E eu sou a segunda da família. O nome do sambódromo é em homenagem ao Roxo, não é? Sim. E é o nome dele. Ademar Vargas de Freitas, esse nome te lembra, está vivo ainda, está aí. Tem o Luiz Armando. Magliane também fez parte dessa revista. E a Magliane, inclusive, está na nossa... Na lista? Está as obras da Magliane, algumas estavam na nossa exposição, a gente viu aí que está também. Isso. Deixa eu ver quem mais que tu possa conhecer. Luiz Armando, que foi... né? Foi. Já está vivo, mas passou pela Zero. Trabalhou muitos anos na Zero Hora, assim como eu. Tem o Ademar. Vamos ver, esse aqui é o segundo número. Era aquelas intermináveis reuniões, esses dois números, veja bem, o primeiro é de 78, o segundo é de 79, ok. Só que essa discussão da adição, ela não começa em 76, 77, não começa. Ela começa bem antes. Então, só para ver, assim, eternas discussões aos sábados, lá na URGS, e se discutia, e se avaliava, tem que ser assim. Uma capa levou quase 13 meses para definir. A pauta, toda essa correria que dentro das redações ocorre, né? Hoje, e antes também, nós discutíamos cada texto que tem essa revista, do primeiro número, era o sábado começar, as reuniões eram marcadas para as 14 horas, num prédio, acho que era o Instituto de Química, e hoje acho que é o museu. Se eu estou cometendo equívoco da minha universidade, acho que não. Era no prédio que hoje é museu, o museu. As pautas eram intermináveis, assim, a discussão. E quem já vivia a redação, né, já estava na redação, a gente sabia que não era bem assim. Mas cada pauta, a mulher negra, tipo essa, assim, discutir. Intermináveis reuniões. E aí, um dos motivos, assim, ela rodou o país, ela foi pelas cartas, assim, foi longe. Nós recebemos carta da Espanha, da Venezuela, tem inúmeras cartas, assim, que hoje estão sob a minha guarda, né? Mas eu já estou pensando o que fazer com esse material, porque ele é de uma riqueza incrível. Porque éramos o quê? Em torno, o grupo editorial, né? Em torno de umas 5 pessoas, e intermináveis reuniões. Eu vou repetir muito isso. E para quem estava na redação, né, esse pique que nós, negros e negras, passaram brancos também na edição, mas era para quem tinha a rotina da redação mesmo, era demais, sabe? Tanto que eu não, quando veio a etapa do jornal, né, que foi uma proposta até do Oliveira, eu disse, não, eu não quero. Eu vou ficar no original, na revista, porque eu sabia que ia ser o processo. É claro que mudou, né? Mas eu soube depois, mas seria o mesmo. Eu disse, não. A revista ela perdura mais tempo, será isso? Sabe? Aí eu disse, eu não vou participar do projeto do jornal, muito obrigada, toque o projeto, eu vou fazer outras coisas. E foi aí que eu comecei a fazer as outras coisas, para além da edição. A Irene Santos, uma fotógrafa que participou da edição também, uma mulher negra, né? Sim.
pensou num projeto como esse livro. Sensacional. Aí eu me debrucei em cima dele, ajudei a construir. Os textos não são todos meus, claro, mas recheei o miolo que ela tinha me ofertado. Depois vem esse, Esse é que é, maravilhoso. né, esse aqui é lindíssimo também. Isso aí é um documento histórico. E tem uma história de interiorização também. Do Tição? Não, Vera Daisy. Ah, da Vera Daisy. Pode contar, por favor. Da Vera Daisy. A Tição, livros, mais um aqui. Esse aqui é uma criação totalmente escrita por mim. Foi SEAP do Rio de Janeiro que me convida. Mas o Tição, assim, voltando, porque eu sei que o foco é a Tição, né? Sim, mas não tem problema, fica à vontade. Não, depois é fácil. O processo de edição. Mas a gente nunca sabe onde a memória está presa, entende? É. Então fica à vontade. A gente viaja, né? Claro. Mas a Tição, voltando assim, Tição, que é o alvo da nossa conversa aqui, foi naquela época, a gente pensava que nós íamos, sabe, deixar as empresas que tínhamos, que nos contratávamos, e nós seríamos os empresários. Esse era o sonho, na verdade foi isso, sabe? Quando a gente reúne, chama esse grupo, que é Janice, Jorge Freitas, Jones Lopes, né? E Oliveira Silveira, a gente tinha esse sonho. Nós seremos grandes empresários negros, dizíamos isso, da imprensa do sul do país. Então, tanto que a gente embala, né? Faz o primeiro número e logo em seguida faz o segundo. Mas num ambiente assim que a gente... Sabe como é que é grupo, né? Tem o entra e sai, né? As pessoas vão entrando, vão saindo, e pensamentos diversos, né? Na época eu já estava vivendo o movimento negro, participando do movimento das mulheres negras, né, que é bem no final, né, exatamente no final dessa revista. Eu já estou circulando e voando, né, já estou diplomada, já estou formada e estou voando para além da Tição, né. Eu concluo o trabalho de ser a editora, que foi assim uma tarefa densa, porque nós estamos em plena ditadura. E os órgãos, né, da polícia, seria o departamento, né, que é o DOPS, eles estavam de olho nessas reuniões nossas. Tanto que nas reuniões que nós fazíamos, a gente via sempre um cidadão que se integrava ao grupo, né, mas a gente sabia pela postura, eu não conseguia disfarçar. Pela postura de quem é um policial, né? Que nós estávamos sendo observados. A reunião fluía, né? Nesses 2 números eu vivenciei. No tempo do jornal eu não posso falar muito, mas desse eu vivenciei. Os sujeitos que se integravam ao grupo, para dizer assim, eram homens negros, e que vinham participar de mais uma reunião de sábado, né? Era o Instituto de Química, lembrei, em uma das salas do Instituto de Química, aos sábados da tarde. Só que a postura do cidadão, a gente identificou logo quem é que estava nos observando, né? Foi muito interessante essa vivência, assim. Porque vocês aparecem nos relatórios do SNI. Vocês aparecem nos relatórios do SNI. Quando abriram os arquivos da ditadura militar,
Na pesquisa que a gente fez, aparece lá Aparece. o grupo Tição, né, a revista Tição, que estava sendo vigiado pelo SNI. Exato. O cidadão aquele que era vamos falar na linguagem, o companheiro, né? Juntinho, estou com vocês, estou fechando tudo. Mas é interessante que a gente percebe o policial, né? A postura. E era uma, assim, ele estava sempre, ele não se integrava ao grupo. E aí a gente matou logo a charada que estava sendo observada. Agora, esse fato que tu nos traz, de que nós estamos na lista, não é? Essa é a grande novidade. Nesse exato momento, eu não tenho nem... É um dado significativo para nós, embora a gente soubesse que aquele cidadão que ia sempre o mesmo, não mudava, claro, para não chamar atenção, mas a postura, assim, nós jovens, numa mesa como estamos aqui, né, nessa roda, assim, nós conversamos. E o cidadão entrava mudo e saía calado? É. Nós não... E teve um caso que você teve que ir na Polícia Federal. Me conta esse caso aí, quando a Polícia Federal bateu na sua porta, você teve que ir lá depor e tal. Não, na verdade, precisava-se do registro, não é? Os 2 exemplares, e você tinha que se apresentar na Polícia Federal. Na verdade, não era a Polícia Federal que se chamava na época, era o Departamento DOPS. Certo. Tá? No grupo, eu não vou. Ah, vai tu. Não. Virava para o lado, em plena reunião de sábado, ensolarado, lá no campo central. Vai tu. Como eu já tinha o cargo, já tinham me delegado o cargo de editora, vai tu. É tu, Veradez, que tem que ir uma reunião de sábado, porque senão não conseguiríamos editar a revista, não poderia ir para a gráfica. Foi um grupo todo assim. É tu, afinal de contas, tu está à frente, tu é a editora. Então tá, eu vou. Não tem outro. Vai fulano, vai Beltrano. Não, eu não posso ir. Eu não posso ir. Então eu vou. É claro que eu vi uma guria, né? Recém começando na carreira. Eu tinha algumas retaguardas, que eles também pesquisam, né? Claro. Sabia onde eu morava, sabia a rua, sabia o número, sabia quem habitava aquela casa, né? Quem coordenava aquela casa. Mas, na época, tu não pensa em tudo isso que eu estou falando agora. Ah, não, eu moro na Santa Terezinha, sou filha de criação do general Floriano de Oliveira Faria, que é amigo do Castelo Branco, do Geisel, do Costa e Silva, que era um vizinho. Costa e Silva e Geisel moraram na mesma rua onde eu moro, na Santa Terezinha. Eles sabiam tinham todo o registro, mas a jovem da época não tinha essa percepção. A percepção veio depois, né? Bem jovem e tal. Bom, não tem ninguém, foi eu. Eu acho que foi um ato de coragem. Hoje, passado o tempo, assim, não agora como nós estamos conversando, passado um tempo, eu percebo que foi um ato de coragem meu. E aqui eu não estou me vangloriando, porque era muito jovem, né? E tendo um irmão de criação branco sendo perseguido. Então eu sabia o terror, onde eu ia me meter, e eu não tinha, assim, a certeza absoluta que voltaria, que sairia de lá. O que era? Apresentar todos os textos desse primeiro número. E aí... tremi, né? Claro.
para mim, mesmo assim, porque na época, hoje a gente tem uma outra percepção, né? Mas na época, em pleno regime militar, em plena ditadura militar, mesmo eu tendo um general, a família sendo comandada, onde eu fui criada, comandada por um general, amigo dos ditadores, eu não tinha certeza. Hoje, assim, eu abro, assim, sabe, a minha alma, meu sentimento, que foi realmente, foi terror, né? Aí eles observar, chegando lá, Avenida Paraná, o DOPS ficava. Aí vou eu com as laudas, esqueci de trazer uma lauda, que tem algumas matérias, assim, eu tinha que mostrar o conteúdo da revista. Foi essa a função de ser chamada no Departamento de Política Social, DOPS. Foi uma experiência, na época, foi assustadora, uma guria negra, indo lá na Avenida Paraná, se apresentando. Eles olharam, disseram que iam ficar com o exemplar não, o material todo, né? O conteúdo todo do primeiro número, iam avaliar, depois me chamariam mais uma vez para devolver o material. Então foi uma experiência marcante, né? E isso em todas as edições de Tição, vocês tiveram que fazer isso?